Olá, estamos ao vivo. Tudo bem com vocês? Aguardando vocês aqui. Olá! Que bom, gente! Olha, Geise, Esther, Kemi, Simone, Anne. Não avisei ninguém que eu ia fazer live, né? Mas estou aqui com vocês. E que bom, né, Esther? Hoje chegou no começo. E eu quero conversar sobre algo que a gente já conversa outras vezes, né? Já conversou outras vezes, mas que é a nossa pauta aqui no Escolhas. Sempre vai ser essa, que é fazer a escolha de ser você dentro de toda essa ambivalência, né, que nós estamos inseridos. E eu estava ainda há pouco, inclusive, conversando com a Kemi, né, sobre essa importância mesmo de nós sabermos quem nós somos, como quando a gente sabe, Vivian, quem a gente é, a nossa postura muda. E eu quero falar para você, dentro dessa realidade de você escolher ser você, que sempre é para mim um prazer estar aqui com você no Escolhas Oficial. Mas eu quero dizer para você, eu quero, na verdade, começar essa live fazendo uma pergunta para você, como eu sempre gosto de fazer, né? Sinceramente, antes de você começar a seguir aqui o Escolhas, alguma vez você já havia parado para pensar, tipo assim, será que eu sou eu mesma? Você já tinha pensado alguma vez nisso? Porque eu estava hoje vendo, eu estava conversando com algumas pessoas que fazem parte de uma aula que eu tenho. Oi, Gessilde, tudo bem? Tudo bem? Esther, não sou psicóloga, não. Minha formação é comunicação social, tá bom? Eu tenho pós em psicologia, mas tenho mestrado em comportamento humano, mas eu apenas estou aqui porque eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de compartilhar com vocês um pouco, né, do conhecimento que eu alcancei até aqui. Tenho muita coisa ainda para aprender, tá bom? Mas eu quero que vocês me respondam. Kemi, você, por exemplo, antes de seguir o Escolhas Oficial, Gessilde, minha amiga, você já tinha parado para pensar alguma vez? Tipo assim, meu Deus, será que eu sou eu mesmo? Será que eu sou eu mesma? Confesso que não. Olha só, acredito que a partir do curso Mulher Contemporânea passei a analisar muito isso. Uau, que extraordinário, que bom saber disso, Kemi. Muito bom saber disso. E eu acredito, Kemi, eu estava conversando hoje com uma pessoa e ela estava me falando exatamente isso. Ela me disse, Francieme, você sabia que as pessoas, elas não sabem a necessidade que elas têm em ser elas mesmas? A gente estava conversando, porque quando você entra na minha bio do Instagram, né? Obrigada, Esther. Quando você entra na bio do Instagram, você encontra lá uma frase onde eu digo o seguinte: direciono você, né, a ser quem você nasceu para ser. E quem você nasceu para ser? Você nasceu para ser original, você não nasceu para ser cópia. Só que eu entendi que a maioria das pessoas não sabe dessa realidade. A maioria das pessoas pode passar uma vida inteira sem nem saber que elas não são elas mesmas. E daí vem tanta busca, né, para imitar, para copiar, para modelar alguém, para me parecer com alguém. E eu conversava com essa jovem, uma jovem que tem doutorado, inclusive, muito inteligente. E ela estava me falando isso, porque a Kemi colocou algo aqui, bem, eu até botei ler aqui, que ela disse o seguinte: confesso que não, né? Antes do Escolhas, ela está dizendo aqui que a partir do curso Mulher Contemporânea, ela passou a analisar muito isso.
E eu fiquei reflexiva. Eu abri a inscrição do curso Mulher Contemporânea na segunda, não sabia que já tinha fechado, eu soube hoje, porque uma amiga entrou em contato comigo e falou: França, eu fui fazer minha inscrição e as inscrições são encerradas. E aí eu fui ver que na plataforma tinha encerrado na madrugada de ontem, na meia-noite de ontem, eu não sabia. Então, eu abri novamente para que mais pessoas pudessem, apesar de que a quem me sabe, a Gessilde, se ainda estiver aqui, sabe que é uma turma muito limitada, sempre uma turma muito limitada mesmo. Oi, Dani. E eu fiquei pensando no porquê de muitas mulheres, né? Muitas vezes eu recebo alguns directs de pessoas me pedindo ajuda, me pedindo opinião, conselho, e na hora de elas fazerem realmente, de elas tomarem uma ação, né? Oi, Gessilde, que bom que você ainda está aí. E a Gessilde sabe disso, que muitas vezes na hora de você tomar uma ação na sua direção, eu estou falando da Gessilde porque a Gessilde, assim como eu, fez cursos que foram muito caros, que trabalham o comportamento humano, trabalham o desenvolvimento humano, então é um preço que a gente paga. E aí eu vejo que tem pessoas que elas não conseguem tomar essa iniciativa, porque elas sempre acham que elas não têm dinheiro. Mas na verdade, o que eu quero falar hoje aqui, dentro desse nosso tema, Escolha Ser Você, que eu vou sempre estar trazendo aqui, é sobre a necessidade que você nem sabe que você tem de fazer essa escolha. Escolha ser você. Ser original, não ser cópia. Escolha ser a pessoa que Deus te criou para ser. A maioria das pessoas não sabem disso. A quem me escreveu, muitas vezes achamos que nascemos para ajudar muito o outro, olhar para o outro, ser pelo outro, e não paramos para analisar que precisamos ser nós mesmos, por nós mesmos. Gente, isso é extremamente verdadeiro. Porque se você for olhar para o contexto bíblico diz o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E na maioria das vezes a gente ama o próximo de uma forma doentia, a gente ama o próximo mais do que a nós mesmos. E isso causa muita frustração. Isso causa relacionamentos tóxicos, isso causa codependência. E eu tenho refletido muito em que Bíblia que a gente lê, que está tudo tão claro ali na nossa frente, mas a gente às vezes vai por um viés totalmente contrário. Por que a gente às vezes faz a escolha de ir por um viés da religiosidade e não exatamente um viés que nos leve a ter uma espiritualidade, uma conexão com Deus diferenciada? Como eu vou me conectar com Deus de verdade se eu nem sei quem eu sou? Então eu quero mesmo começar essa live hoje fazendo essa pergunta para você que está inclusive entrando agora. Você alguma vez já parou para pensar, sabe, se você é mesmo você? Puxa, quem eu sou? Não interessa a idade, sabe? Não interessa o grau de instrução que você tenha, o quanto você é desenvolvido culturalmente, o quanto você é bem sucedido profissionalmente. A questão é: será que eu sou eu mesma? Será que eu sou a pessoa que eu nasci para ser? Será que alguma vez na minha vida eu já tive um encontro verdadeiro comigo e eu sei realmente quem eu sou? E fica calmo, fica tranquilo que eu vou te explicar. Eu acredito que até o final dessa live, a sua vida ela pode ter um rumo diferente. Eu acredito que você pode fazer essa escolha na sua vida. Qual escolha? A escolha de ser você, de ser a pessoa que você nasceu para ser, dentro do que a quem me disse, né? Às vezes a gente faz tanto pelo outro, mas o princípio bíblico é: ama o próximo como a ti mesmo. Então, como eu amo tanto o outro se eu não me amo? Na verdade, é um amor doentio, é uma codependência. Essa madrugada eu estava passando e vendo uns vídeos e eu peguei um trecho de uma live que eu fiz que falava, né, que eu compartilhava um pouco da história da perda da minha mãe. E eu ficava pensando, meu Deus, como eu suportei, eu achava que eu não ia suportar.
E eu suportei, porque apesar de eu amar demais a minha mãe, eu não tinha um relacionamento doentio com ela de codependência. Era uma codependência saudável. Oi, meu pastor, bem-vindo, meu pastor querido. Ontem eu até escrevi na live, o senhor não viu, mas ontem quando o senhor falava tão maravilhosamente sobre fé e sobre milagres, eu escrevi na live que realmente Deus nos fortalece. Porque na perda da minha mãe eu tenho 100% de certeza que foi Deus quem me fortaleceu. A Gessilde escreveu aqui, eu busquei ajuda para ser quem eu sou hoje. Não é tão fácil ser original. Em meio às turbulências da vida é preciso fazer escolha, não ser cópia. Mas quando você decide, você rompe, é verdade. Porque na verdade, Gessilde, deveria ser fácil ser original. Mas a gente vive em um mundo de muitas cobranças, né? O mundo exige uma alta performance e às vezes a gente quer performar com a performance do outro e não com a nossa performance, porque se eu não sei quem eu sou, como eu vou desenvolver as minhas habilidades? Como eu vou desenvolver as minhas competências? Como eu vou desenvolver, por exemplo, a habilidade da criatividade? Então a gente acaba achando que a gente é sempre muito menos. A gente sempre se vê muito aquém. A gente nem consegue muitas vezes descobrir qual é o nosso potencial. E às vezes a gente até vive o potencial, né? Mas a gente vive tendo um potencial, mas sem utilizar esse potencial na potência máxima. Então eu trouxe novamente esse assunto de escolha ser você, porque tudo na nossa vida vai pautar desse princípio. Uma vez que eu não sei quem eu sou, eu vou ser sempre uma pessoa não realizada. Uma vez que eu não sei quem eu sou, Dani, eu posso sempre viver frustrada, achando que a minha vida não tem jeito, achando que o sucesso não é para mim, o sucesso só é para o outro, né? Que só o outro consegue, mas eu nunca vou conseguir porque eu não tenho sorte. E aí a gente vai criando os diálogos internos que são errados e a gente vai sempre se colocando numa condição de muita inferioridade e a gente perde o ponto de equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente perde o equilíbrio. Então, eu fiquei pensativa, né? Porque a maioria das pessoas, como a Kim me escreveu aqui, elas falam para mim. Eu nunca pensei nisso. Eu falei, eu vou perguntar para as pessoas que fazem parte do Escolhas, eu vou perguntar para as pessoas que muitas vezes estão nas lives, se alguma vez na vida elas já pararam para pensar, será que eu sou eu mesmo? Porque, pessoal, a maioria das pessoas, por inúmeras crises existenciais, né, elas não resolvem se procrastinando o tempo todo exatamente. Elas vivem cheias de crises existenciais e com um nível de insatisfação muito grande. Um nível de insatisfação, sabe, exacerbado. E elas não sabem que esse nível de insatisfação, ele está exatamente por elas não viverem a vida que é delas. Porque para pensar, eu estou aqui no Amazonas, a Gessilde está lá no Maranhão. E aí eu olho pelas redes sociais a vida da Gessilde e de repente eu quero me parecer com a Gessilde, ter o escritório que a Gessilde tem, ter o tipo de desenvoltura ou de performance que a Gessilde tem, mas a forma como a Gessilde é de repente não tem, às vezes eu não vou ter não vou dizer nem as mesmas características, mas eu não vou ter características nem parecidas com as dela. E aí o que vai acontecer comigo? Eu vou entrar num nível de autocobrança muito grande, muito elevado. E por eu não conseguir ser quem ela é, porque essa não é a minha forma, essa é a forma dela, né? Cada um de nós tem uma forma, e essa não é a forma da Gessilde, e a forma como ela age, como ela fala, como ela se comporta, não é a minha forma e não cabe na minha forma. O que acontece? Eu fico muito frustrada. Ou você fica muito frustrado, porque você quer ser alguém que não cabe em você. Então para pensar. E eu quero que você acredite em algo que eu falo muito aqui. Eu falo isso muito desde o início que eu comecei a fazer lives. No curso eu falo isso, no curso Mulher Contemporânea eu falo isso, na mentoria eu falo isso para as meninas. Aí dentro de você,
Você pode não acreditar, mas eu quero te dizer, eu quero afirmar que aí dentro de você existe um ser humano incrível que merece ser descoberto. E eu tenho ficado muito apreensiva em ver que a maioria das pessoas nunca se encontrou com elas mesmas. Elas não sabem que dentro delas existe um ser humano incrível que merece ser descoberto. Eu passei 28 dias do mês de fevereiro fazendo lives aqui todas as noites. Eu fiz, na primeira semana de março, eu fiz live todos os dias. Eu fiz 7 dias ininterruptos de live, chamado a Revolução Escolhas. E eu sei que muitas pessoas passaram mesmo por uma revolução. Quem estava aqui, quem acompanhou, colocava para mim o tempo todo, escrevia e dizia que estava passando por essa revolução. Eu não fiz live na segunda, né? Porque eu tinha mentoria, então era o meu compromisso com as minhas alunas, eu não podia estar aqui. Na terça ontem eu não fiz, porque eu estava arrumando as coisas no escritório novo, que eu vou estar, inclusive, fazendo as lives futuramente de lá, então eu estava preparando tudo, né? E hoje eu falei, não, eu vou fazer, eu vou ter esse tempo, né? Eu quero falar novamente sobre essa escolha. Então eu quero que você acredite, sabe? Que você merece, não é que você precisa, você merece fazer essa descoberta. Essa descoberta de quê? De ser você, a pessoa que você nasceu para ser. A Esther está dizendo que ela tem vivido essa descoberta, né? E que bom, Esther, que você tem vivido essa descoberta. Porque eu acredito que você escolher, que você entender que dentro de você, você acreditar primeiro, né? Não exatamente entender, mas você acreditar que dentro de você tem um ser humano incrível que merece ser descoberto. Eu acredito que, sabe, direcionar você nessa descoberta de ser você, a pessoa que você nasceu para ser, eu posso te dizer que essa é a maior oportunidade da sua vida para você viver de verdade a sua melhor fase. E você descobrir que a vida ela pode ser simples. Ah, mas a vida é muito difícil. A vida é muito complexa. Eu concordo com você. E na vida a gente tem muitos momentos difíceis. Sim. Mas eu quero que você também pare para pensar que diante da complexidade da vida, você pode encontrar uma forma de transformar o difícil em fácil. Ou de pelo menos mudar a tua percepção para que você consiga enxergar por um outro lado. Ou por um lado que crie uma nova possibilidade, que você possa olhar e falar assim, não, eu posso transformar isso aqui, porque só você pode mudar a sua realidade. Eu vejo muitas pessoas frustradas, muitas pessoas esperando que alguém estenda a mão para elas. E é maravilhoso alguém estender a mão, é maravilhoso alguém nos ajudar, é maravilhoso alguém nos orientar. Mas chega um momento que só você pode mudar a sua realidade, porque a nossa realidade fora, ela só muda quando a gente muda dentro. Hoje eu conversava com uma pessoa que já foi minha aluna e eu dizia para ela que eu estava surpresa com o quanto ela havia crescido, com o quanto ela havia amadurecido. Mesmo ela está sofrendo, ela está sentindo dor por causa de uma perda. Mas diante da dor da perda, ela não está negando a dor, mas ela está trabalhando a dor. Por quê? Porque hoje ela já se conhece bem mais do que ela se conhecia, talvez 1 ano, 8 meses atrás, né? Mas diante dessa complexidade podemos mudar nossa visão para novas possibilidades, com certeza, perfeito, né? A Maria está falando, não, agora com as lives, que Deus tem aberto o meu entendimento. Que bênção. A gente fica deixando de lado a nossa vida para viver a vida dos outros, que na verdade é prejudicial. É prejudicial, pessoal, é muito tóxico você viver só a vida do outro. E é antibíblico, né? Eu me dou demais, eu faço muito pelo outro. Mas aí você olha e a Bíblia diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o que eu descubro de repente? Que eu não me amo, que eu me anulei a vida inteira só para viver em função do outro. E isso traz o quê? Muito sofrimento, muita dor,
muita renúncia. Ah, mas a vida tem renúncia? Sim, a vida tem renúncia. Na vida a gente enfrenta dores? Sim, na vida a gente enfrenta dores. Na vida a gente passa por aflições? Sim, a gente passa por aflições. Na vida nós temos inúmeros dilemas, na vida nós temos crises existenciais, mas isso fica muito mais difícil e muito mais pesado quando eu só olho para o outro, quando eu não olho para o outro porque primeiro eu olhei para mim. E sabe o que acontece? Isso muitas vezes nos faz ser até mesmo muito duros com o outro, porque se eu não olho para mim, eu também não olho para as minhas vulnerabilidades, eu também não olho para as minhas necessidades, eu não tenho empatia, eu acabo fazendo muito pelo outro de uma forma até doentia. Então para pensar, para se analisar. E quando eu faço essa afirmação para você de que você merece, né? Merece descobrir quem é você, que você merece descobrir quem é esse ser humano incrível que está aí dentro de você e que você de repente pode nunca ter descoberto. Eu faço essa afirmação porque eu sei o quanto foi bom para mim eu me encontrar com a minha essência. Eu tenho visto isso na vida de muitas alunas. A Kemi me falou aqui, né, da experiência dela, dizendo que ela começou a pensar nisso e a se encontrar com ela mesma a partir do curso Mulher Contemporânea. Você não precisa fazer o curso para se encontrar com você, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero apenas alertar você para você parar para pensar. Será que eu estou sendo eu mesmo? Será que nessa vida de 48 anos que eu tenho, não sei qual a sua idade, você sabe qual é a sua idade, será que você já parou para pensar, peraí, essa vida que eu estou levando, é a vida que Deus tem para mim? Será que é mesmo um encontro? Será que eu já tive um encontro comigo mesmo, né? Será? Então para pensar nisso. Para pensar na sua realidade de vida. Para pensar se de repente você alguma vez já... A Esté tá falando, eu hoje, depois de 32 anos de casada, uau, só de casada, tá, gente? Eu, depois de 32 anos de casada, ela tá dizendo, tenho me dado o direito de ter o meu tempo só pra mim. Que maravilha, onde faço reflexões com a ajuda de vocês na live. Gente, olha só, e quando a gente fala sobre essa questão de vocês terem o tempo de vocês, não é egoísmo, tá? Não é para você, agora eu não vou mais olhar para o outro, não, porque você também teria perdido o equilíbrio. A Dani tá falando, eu também, a partir dessas redescobertas. Você tem sido canal de bênção através das suas lives, sou grata demais. Eu também sou muito grata, Dani, por você, que sempre tá aqui, né? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que a maioria das pessoas, ela pode passar uma vida inteira sem nunca descobrir quem ela é de verdade. Sabe, com muitas crises existenciais, com muitas insatisfações, sem saber, meu Deus, como é que eu posso resolver isso? Eu acho que se alguém fizesse, eu acho que é porque a vida é dura para mim, é porque eu não tenho sorte. Pessoal, não, de repente pode ser tão somente porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida do outro. E você tem que ajudar o outro, você tem que ser generoso com o outro, você tem que estender a mão para o outro. Mas se você fizer tudo isso sem ser generoso com você, sem viver a sua vida e sem estender a mão para você também, você não vai conseguir nem mesmo ajudar o outro como você de repente pode pensar que você está ajudando. Porque de repente você pode estar vivendo tanto a vida do outro que você está impedindo que o outro viva a vida dele. De tanto que você se esforça, né, para se inserir na vida do outro, se esforça para fazer o outro. E por que isso acontece? Por que muitas pessoas vivem tão insatisfeitas assim? Porque muitas vezes elas não sabem, né? Não sabem que elas só vão se sentir completas quando elas deixarem de ser cópia para viverem a originalidade delas. A Esté está falando que é verdade, isso é fato. Sim, é verdade. Observa como as pessoas fazem tanto pelos outros, né? Eu lembro de mim, gente. A primeira viagem que eu fiz, quando eu tinha 40 anos, eu ganhei da minha mãe
uma viagem para os Estados Unidos para celebrar os meus 40 anos lá, porque eu não ia fazer festa, eu não ia fazer nada. Oi, Alexandra, bem-vinda. E o que aconteceu? Eu lembro que eu fui para lá e quando eu voltei, eu trouxe, naquela época o dólar era muito barato e tudo era mais fácil, né? E eu trouxe 3 malas de roupa, porque é muito barato mesmo se a gente comparar com a realidade do Brasil, principalmente a realidade de Manaus. Aqui em Manaus roupa é muito cara, né? E aí eu lembro que eu trouxe tudo para os meus filhos e para o meu marido. E para mim, muito pouco. Porque quando eu estava lá, eu só pensava neles. Eu tinha ido sozinha com a minha cunhada, meu irmão, o pastor Renê também. E aí eu quase não pensei em mim. Aí sabe o que eu achava? Gente, eu sou muito boazinha. É porque meu coração é muito bom, é muito voltado para o meu marido e para os meus filhos. Mas não era verdade, porque ainda que eu possa ter um coração bom e ainda que eu possa ser voltada para o meu marido e para os meus filhos, e onde eu fico na situação? Então não é que ninguém me pediu para ser assim. Eu na verdade nem fui criada para ser assim. Só que eu fui querer desaprender o ensinamento do meu pai, porque meu pai me criou muito assim, meu pai dizia, uns nasceram para mandar e outros para obedecer, e os meus filhos nasceram para mandar. Em outras palavras, ele queria falar, vocês vão ser cabeça e nunca cauda, mas ele não sabia falar dessa forma. Então, o que ele fazia? Ele levantava a nossa autoestima para nos mostrar que nós podíamos tudo que a gente quisesse. E isso foi bom, em parte, porque, na verdade, eu não sabia ter o equilíbrio. E aí, quando eu me converti, eu pensei, não, eu não posso mais ter esse ensinamento do meu pai. E no lugar de encontrar o equilíbrio, eu desci. Eu achei que eu tinha que ser sempre o outro. E eu nunca me atentei que Jesus ensina, ama o teu próximo como a ti mesmo. E aí é um aprendizado, como a Gessilde falou, né? É difícil. Você aprendeu de uma forma, você aprendeu que você tinha que fazer pelo outro. E aí você não sabe dizer não, você se doa em excesso e você espera o reconhecimento do outro. E o reconhecimento do outro não vem, porque quem não se valoriza não é valorizado, né? E aí a gente tem muitas perdas. Muitas perdas por quê? Porque você não é você. Você é, na verdade, o outro. Você vive uma vida para caber na vida do outro e você não vive a sua vida. E hoje eu quero compartilhar isso com você. Tem muita gente entrando agora, né? Oi, Kathleen, linda. Todos vocês estão entrando agora, a Thaís, a Kathleen, a Nazaré. Para pensar nisso. Você já parou para pensar em algum momento se você é você mesmo? Se você está sendo a pessoa que você nasceu para ser? E nós vemos isso em muitos aspectos. Quantas pessoas se formam são advogados porque os pais queriam que fossem advogados, né? São de repente, sei lá, médicos até porque o pai queria. Então a pessoa faz. Eu vejo muita gente falando, eu fiz esse curso aqui, né? Ainda sou assim, sempre pensando no outro, reflexo da minha infância, exatamente. E você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Você não deve deixar de pensar no outro jamais. Mas é o equilíbrio, porque a gente ou a gente é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente às vezes não tem equilíbrio, né? Ou pensa só no outro e se anula, ou então se torna uma pessoa egoísta, soberba, arrogante, prepotente, orgulhosa, que só pensa em si e dane-se o outro. E onde é que fica o equilíbrio, né? Onde é que fica o bom senso? Onde é que eu consigo ter ali um controle, um ponto, né? Para eu conseguir sim ajudar o outro, mas antes eu preciso me ajudar. Porque para pensar comigo. Quando você se doa tanto, quem é que faz algo por você? Eu vejo líderes extremamente cansados porque eles se doam demais, eles dão demais. E de onde eles recebem? Todos nós precisamos desse ponto de equilíbrio, sabe? De alguém que dá para mim. Eu me dou para alguém, mas eu preciso que alguém também se doe para mim, para que haja um ponto de equilíbrio. Porque é dando que se recebe, mas quando a gente dá só de forma doentia, então a gente realmente não consegue
ter a contrapartida, ter o outro que entre e que também se doe, né, na nossa direção. A Gessilde escreveu que é horrível. Já superei essa crise de só agradar os outros, não parava para agradar a mim mesma. Exatamente. E aí, sabe o que acontece? A pessoa nunca se sente completa. Porque ela é uma cópia, ela não é quem ela nasceu para ser, ela não é a pessoa original. Na verdade, tem gente que nem conhece qual é a sua originalidade. Durante um tempo eu me anulei no sentido de que eu pensava, eu não posso ser assim, eu tenho que ter mais modos, né? Não posso... E eu, no lugar de eu encontrar o controle para aquela situação, para eu ser eu, mas de uma forma que eu não agredisse, que eu não passasse por cima de ninguém, não, eu me anulei, eu fui lá para baixo. Se a pessoa gritasse comigo, eu tenho que ser da paz, eu tenho que ser serena, eu não vou gritar porque eu vou ser mal educada com essa pessoa. Não, mas eu poderia falar as verdades como hoje eu faço. Eu poderia falar as verdades para a pessoa, mas sendo eu, sem agressividade, mas com verdade. Né? A Anne está falando que é algo que ela está aprendendo, né? Encontrar o equilíbrio. Mas esse equilíbrio eu acredito que a gente encontra quando a gente encontra primeiro a nossa essência. Quem eu sou? Porque quando eu entendo quem eu sou, eu falo a minha verdade, com amor e respeito, mas a minha verdade. Eu passo a pensar no outro, mas eu também penso em mim. Isso vai ser bom para mim? Né? Ou isso vai ser, de repente, algo que eu vou me prejudicar? Então, para pensar no quanto é importante você saber quem você é, você se conhecer. Oi, Charlotte. Por quê? Porque senão você pode viver uma vida incompleta o tempo todo. Sabe, algumas pessoas elas pensam, o dia que eu tiver uma casa melhor, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um emprego digno, onde eu ganhe bem, onde eu seja reconhecida ou reconhecido financeiramente, eu vou ser feliz. Mas a verdadeira felicidade não está nas coisas materiais, naquilo que você pode alcançar. As nossas conquistas, elas trazem para a gente alegria, elas trazem para a gente a convicção de que a gente pode, elas trazem para a gente o empoderamento, né? Puxa vida, eu avancei. Mas a verdadeira felicidade vai estar dentro de cada um de nós. E a verdadeira felicidade, eu ouso arriscar, eu ouso afirmar, na verdade, e não arriscar, ela parte do pressuposto de eu saber quem eu sou. Então eu afirmo para você novamente, acredite, aí dentro de você existe um ser humano incrível que merece ser descoberto. Minha net está oscilando. Fica tranquila, Dani, imagina. Bem-vinda aí, Essênia, lá do Peru, gente. Ravena, todos vocês que entraram agora, Charlotte, né? Eu quero, de verdade, em cada live, quando eu venho aqui, é para direcionar você nessa descoberta. Que descoberta? Ser você. Você não precisa ser igual a mim, ser igual a ninguém. Você só precisa ser. Você merece ser igual a você. Você merece ser esse ser único que Deus te criou para ser. Sabe? E eu vejo que muita gente não sabe, meu Deus, perde, como eu falei no início, a maior oportunidade da sua vida, que é viver a sua vida com a forma que Deus te criou e da sua forma, porque você tem uma forma que não cabe em mais ninguém e você tem a sua forma. Oi, Catinha, bem-vinda. Catinha também é minha aluna, Kátia, a Dani, são minhas alunas da mentoria, né? Então eu faço essa afirmação, como eu falei, a partir da minha vida. Descobrir quem você é, descobrir quem você nasceu para ser, muda completamente o rumo da tua vida. Completamente. Completamente. E se eu pude mudar o rumo da minha vida, e tantas outras pessoas puderam, como a própria Kemi escreveu aqui, que quando ela fez o curso ela mudou também, você também pode. Isso não é um privilégio para algumas pessoas, isso é para todo mundo. Eu sempre falo, tem pessoas que pensam, Deus só abençoa fulano. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Deus não tem filhos prediletos. Grava isso aí nas tábuas do teu coração. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que são mais achegados a Ele. E, consequentemente, os que são mais achegados a Ele são mais abençoados, não exatamente com bênçãos materiais como a gente pensa, mas quem se achega a Deus de verdade, com conexão, acaba descobrindo quem é, o seu propósito na Terra, qual é a sua missão.
Então, quase que diariamente, a Gessilde colocou que ela é uma boa ideia de Deus. Com certeza, você é maravilhosa, né? Eu ouço muitas vezes das minhas alunas, as meninas estão aqui, elas sabem, né? Que elas ganharam um novo sentido de vida depois de fazerem esse resgate. Que resgate? De serem elas mesmas. Você, Francieme, já vive aí 100% a sua essência? Eu não posso te dizer que eu vivo 100% a minha essência, mas eu posso te falar que eu já vivo a minha essência, que hoje eu sei quem eu sou, com as minhas vulnerabilidades, com os meus pontos fortes, erros, acertos, conquistas, vitórias, perdas, derrotas, mas muito mais hoje realizada do que eu era 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? Meu maior sofrimento era cozinhar e fazer pratos bem caprichados, tudo só para ouvir que estava gostoso. Olha que interessante, gente. Está lindo e muitas vezes não ouvia isso, me deprimia. Aí aprendi a fazer para me realizar. Exatamente. Quando nós fazemos as coisas, as nossas expectativas, elas precisam estar alinhadas. Porque muitas vezes, quando a gente se nega, né? Quando a gente vive uma vida se anulando em favor do outro, porque a gente quer que o outro nos reconheça, que o outro nos elogie, que o outro tenha palavras de validação, né? Que o outro nos faça sentir adequados para aquele momento. Uma vez eu fiz uma live aqui falando sobre o sentimento de inadequação, o sentimento de não se sentir aceito, né? Isso tudo nos faz sofrer muito. Quando ela passou a fazer e se elogiar e se reconhecer, com certeza as outras pessoas passaram a reconhecer e a elogiar. E mesmo quando isso não acontece, como a Gessilde acabou de falar, gera uma dependência e uma codependência tóxica, né? A pessoa, mesmo que o outro não elogie, a pessoa fala, mas eu estou satisfeito, eu fiz por prazer, eu fiz porque eu quis, eu fiz para me realizar, e quando eu me realizo, consequentemente eu realizo o outro. Se eu for uma pessoa do bem, eu não vou fazer nada para me realizar que prejudique a outra pessoa. Então você consegue entender a diferença? Mas eu sei que muita gente, eu espero que não seja você que está aqui nessa live, pensa assim, não, a minha vida não tem jeito. A minha vida é complicada, né? A minha rotina é monótona, para você é fácil falar, porque você está aí do outro lado, você isso, você aquilo. E esse é um pensamento também de quem não quer sair da zona de conforto, de quem não quer romper a linha da mediocridade, de quem quer viver uma vida mediana. E eu sempre falo aqui, você pode mais, você pode muito mais do que você pensa ser capaz. Então entenda que você pode mudar a sua realidade, mas para isso você vai ter que descobrir qual é o jeito certo de viver a sua vida, a sua jornada. Porque quando a gente descobre o jeito certo de viver a nossa vida e a nossa jornada, por mais que a gente ainda tenha dor, sofrimento, a gente tem menos erros na estrada. Menos erros, porque eu paro de querer viver a vida do outro. Então eu tiro o meu olho do outro para colocar em mim. Claro que eu vou acertar mais, claro que eu vou errar menos, claro que eu vou ser uma pessoa mais realizada. Bem-vinda a Rutinha, a Maria, Deinha, Bueno, Rutita lá do Peru, querida. Você consegue entender isso? Você vai ter menos erros, a jornada vai ser mais prazerosa. Você ainda vai ter problema? Claro que vai. Você ainda vai poder ter crises existenciais? Com certeza. Você vai errar muito, porque você não acerta sempre. Mas você vai ter menos erros, porque imagina o que é você se fazer tanto para o outro, para ser reconhecido, e o outro fala, caramba, você fez errado, poxa, porque você fez assim, poxa, porque esse arroz está duro, poxa, porque esse feijão amoleceu demais, poxa, porque que você não passou essa roupa bem, sei lá qual é a realidade que você vive. Ou às vezes você vive na função de querer agradar aquele chefe ou aquela chefe, pensando que se você fizer tão bem, ele vai te reconhecer. Mas se você não se reconhece, como o outro vai te reconhecer? Então para pensar. Eu acredito hoje, eu já vivi muitas crises, meu Deus, muitas crises. De querer ser reconhecida, de querer ser melhor remunerada, de muitas coisas. Mas eu entendi que eu não precisava viver cheia de crises. E eu quero te dizer hoje, eu quero te dar essa boa notícia.
Você não precisa viver cheio de crises. Você não precisa viver o tempo todo com medo. Você não precisa viver o tempo todo se escondendo. Você não precisa viver cheio de tanta insegurança. Você não precisa viver cheio de dores, cheio de culpa, carregando tanta ansiedade, tanto estresse, com tanto cortisol no teu corpo, sabe? Tanta, que só você sabe. Muitas vezes com muita mágoa, cheio de tantos rancores, presos a situações do passado, a pessoas que te fizeram mal. Você não precisa, você não merece viver assim. Você merece viver livre, livre de verdade. A Ravena está falando que de Imperatriz ela está ligadinha. Que bom, Ravena, bem-vinda. Bem-vinda. Então eu quero te dar essa boa notícia, sabe? Você não precisa viver assim. Você não precisa ficar o tempo todo lutando. Já viram pessoas que o tempo todo vocês falam assim, oi, tudo bem? A pessoa fala assim, nossa, eu tô numa guerra. Aí você encontra com a pessoa daqui a uma semana, oi fulano, tudo bem? Nossa, eu tô numa guerra. Meu Deus, eu não entendo uma vida que é cheia de guerra. Deus me livre uma vida que é só guerra. Porque, pessoal, a gente passa por guerra. Oi Camila, quanta honra receber você aqui. Então assim, vive guerra, mas o tempo todo só guerra. Não, tem que ter paz, pelo amor de Deus. A guerra tem despojo, a guerra tem que cessar. Uma hora a guerra tem que parar. Sabe, o tempo todo. Eu lembro que uma vez uma pessoa ficou muito magoada comigo, porque o tempo inteiro ela vivia em guerra. Todos os dias quase eu falava com aquela criatura e ela só vivia em guerra. Em guerra e tinha uma vida assim, com uma falsa espiritualidade, porque era uma religiosidade terrível. E um dia eu disse para ela, eu falei para ela, minha irmã, se eu vivesse a sua vida como você diz que você faz, com tanto que você diz que ora, com tanto que você diz que lê a Bíblia, com tanto que você diz que você jejua, eu tinha sido arrebatada, porque eu me sentia uma pecadora diante daquela pessoa. Então assim, meu Deus, para que viver o tempo todo lutando? Só é guerra. Já não basta as nossas crises existenciais, já não basta as nossas demandas emocionais, a gente ainda tem que ficar ali negando, fingindo que muitas vezes a gente está sendo aceito por alguém que a gente não está sendo aceito. Então acredita nisso, você não precisa seguir lutando o tempo inteiro com as suas crises emocionais. Você não nasceu para negar ou fingir que as tuas dores até mesmo não existem, né? Porque, pessoal, eu sempre falo aqui, negar que você não sente ou fingir que você não está sentindo não anula o que você está sentindo, não vai anular. Negar e fingir não é o mesmo que não sentir. Eu vejo pessoas falando, não, eu estou muito bem, não, isso não me abala, não. Então assim, mas negar e fingir não é o mesmo que não sentir. Eu posso negar, mas eu vou continuar sentindo. Eu posso fingir, mas eu vou continuar sentindo. Então, sabe, ficar mostrando para as pessoas o tempo todo que é forte demais. Hoje eu falei para uma pessoa, ela me disse, não, eu vou passar por isso porque eu sou muito forte. E eu falei para ela, você vai passar por isso, mas você é forte da boca para fora ou você é forte porque você já desenvolveu realmente uma resiliência? Porque eu aprendi nessa minha trajetória de vida, eu tenho um pouco de experiência com gente. Eu trabalho com gente desde a minha adolescência. Na minha adolescência eu fui líder de adolescentes. Na minha juventude eu fui líder de jovens. Depois eu já liderei casais, então eu tenho um pouco de experiência. Eu tenho 48 anos, eu posso falar que desses 48 anos, há mais de 30 anos eu lido com gente na questão de liderando. Então eu conheço um pouco de gente, sabe? É isso mesmo, fazer de conta que está tudo bem. E eu aprendi. E já inclusive falei isso aqui na live, eu não tenho problema, porque hoje eu sei que mostrar a minha vulnerabilidade é um ponto forte meu. Porque antes eu achava que se eu mostrasse as minhas vulnerabilidades, o que as pessoas iam pensar de mim? Então eu tinha que mostrar que eu era forte. Mas eu entendi que toda pessoa que mostra, não que vive, tá? Porque você pode viver sim, você pode sim chegar num ponto de resiliência que você é uma fortaleza, que você consegue viver até mesmo o estoicismo, né? Aquela coisa de você romper com a imperturbabilidade. Pode sim, isso é uma verdade na vida de muita gente.
Mas eu aprendi que quando você mostra, mas não vive de verdade, mas só mostra que você é uma fortaleza, por trás você tem uma grande fraqueza. E nós não precisamos ficar mostrando e gritando para o mundo qual é a nossa área de fraqueza. Mas a gente também não precisa ficar fingindo uma fortaleza que nós não temos. O segredo é fazer a escolha de ser você exatamente. É o que eu defendo aqui. Escolha ser você. Quem te conhecer de verdade, quem for teu amigo de verdade, vai te amar como você é. Vai te acolher como você é. Vai te aceitar como você é. Por mais que ele não concorde com a tua forma errada de ser. E se for teu amigo de verdade, for o tipo de amizade que agrega valor, que soma contigo, porque tem gente que só divide, mas se for uma pessoa que soma com você, essa pessoa vai te aceitar, vai te acolher, não vai concordar com você e vai te ajudar a mudar e a se transformar. Porque a verdadeira amizade é aquela que agrega valor para a gente a ponto de a gente conseguir mudar de nível, porque aquela pessoa entrou na nossa vida. Será que você é também esse tipo de pessoa, né? Oh, Kathleen linda, você ainda está aqui, meu amor. Mas é verdade, né, Kathleen? Você mesma foi o tipo de pessoa que você, quando entrou na minha vida, você me trouxe muita paz. Talvez você nem saiba, mas você, meu Deus, o teu toque é um toque de paz, né? Você é muito especial, como muitas outras pessoas que estão aqui. Mas quando você não sabe quem você é, porque eu acredito que quando a gente passa a descobrir quem a gente é, a Kathleen inclusive pegou uma boa parte da minha vida com muita agitação, sempre muito ocupada, porque ainda fazia parte de uma redescoberta e de ainda estar envolvida com muita coisa. Porque quando a gente não sabe exatamente quem a gente abarca o mundo com as mãos, mas o mundo não cabe nas nossas mãos. Então é importante você fazer essa descoberta. Peraí, quem eu sou? Hoje eu só posso isso. Hoje eu não posso. Hoje uma pessoa me falou, tem uma reunião 16 horas e você precisa estar aqui. Eu falei, eu não posso. Ah, mas vai demorar muito. Eu falei, 17 horas eu tenho uma consulta. Então essa reunião tem que ser 15h30. Não é porque eu quero impor, mas é porque hoje eu sei, eu merecia estar nessa consulta. Antes não, antes eu diria, olha, eu tenho que cancelar a consulta porque eu tenho uma reunião. Agora não. E interessante porque a pessoa entendeu numa boa. Porque quando você se posiciona, quando você se valoriza, você também é valorizado pelo outro. Então essa é a grande sacada de você descobrir quem você é, você viver a sua essência com a sua verdade, sem ficar tentando agradar o mundo inteiro, porque você nunca vai conseguir. É uma mega de uma ilusão. Você desprende tanta energia para abarcar o mundo com as mãos, para agradar todo mundo, e você vai estar desagradando a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E sabe o que acontece? Além de você desagradar você também vai desagradar as pessoas que estão ao teu redor. Porque a gente acaba tendo muitas perdas. Muitas perdas. Muitas perdas mesmo. Porque você não consegue fazer tudo, né? E aí você vai deixando uma lacuna aqui, uma lacuna ali. E você sabe que é verdade. Que por trás dessa fortaleza, você esconde uma grande fraqueza. E se eu te disser que todas as pessoas são vulneráveis, todas as pessoas são vulneráveis, você não precisa ficar mostrando que você é uma rocha, uma fortaleza, um negócio assim, não. Porque na verdade eu aprendi que os fortes, eles mostram as suas vulnerabilidades, os fracos, eles se escondem, né? Porque eles querem ser aceitos. E a boa notícia que eu quero te dar hoje, né? É que você não precisa lutar, você não precisa negar, você não precisa fingir que você não tem as suas crises, sabe? Você não precisa, porque isso não vai fazer de você uma pessoa mais bem resolvida. Pode até fazer de você, com amor e com respeito, eu falo isso, uma pessoa fingida, mas não uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida é aquela que olha para ela e fala, caramba, eu tenho que vencer essa área aqui da minha vida. Nessa área que eu deixo a desejar. Mas ela não fica como uma vítima, eu nunca vou vencer isso, eu não tenho jeito, não. Ela se apega nos pontos fortes para ficar mais forte naqueles pontos ali,
para que ela consiga, através dos pontos fortes, fazer como se fosse um cruzamento dos pontos fortes com os pontos fracos, e aí ela realmente consegue vencer. E amanhã eu quero conversar com vocês sobre 3 passos introdutórios, né, que eu acredito que você pode começar a usar aí na sua vida para você encontrar o seu verdadeiro eu. Eu não acredito que precisa ser difícil, eu não acredito, Jairo, que precisa ser complicado. Já tem coisas que são muito complicadas, já tem coisas que são muito difíceis. Eu acredito que cada um de nós pode criar uma forma de facilitar, de ser um facilitador para o nosso caminho. Porque às vezes a gente espera que o outro faça, que o outro facilite. Mas e se o outro não fizer? E se o outro não facilitar? O que vai ser de mim? Eu vou ficar sempre esperando pelo outro? E aí o tempo ele só passa. O tempo ele só passa. O tempo ele não volta. O tempo só passa. O que você não escolher fazer hoje, mudar hoje, talvez você consiga mudar amanhã, talvez não. Né? O tempo ele só passa. O tempo ele só passa. E aí o que você está fazendo com o seu tempo? Tem pessoas que falam, eu não tenho tempo. Mas eu sempre pensava, se o outro consegue, e o dia para ele tem 24 horas, e para mim também tem 24 horas, por que o outro consegue e eu não consigo? Primeiro ponto é o nosso diálogo interno, né? É acreditar que eu não consigo. Se eu acredito que eu não consigo, eu não vou conseguir mesmo. Mas se eu acreditar que eu consigo, eu vou criar estratégias para que eu vá me organizando, vá vendo, vá administrando, para eu também conseguir. Então amanhã a gente vai falar sobre esses 3 passos, tá bom? Para você ter esse encontro com o seu eu verdadeiro, para que você possa fazer realmente essa melhor escolha da sua vida, que eu acredito que é você escolher ser você, a pessoa que Deus te fez para ser original, não ser cópia. E aí quando você encontra quem é você, quando você se encontra com o seu eu verdadeiro, que é o processo do autoconhecimento, eu quase não falo muito essa palavra, porque algumas pessoas têm até um pouco de resistência, né? Mas o que acontece quando você faz esse encontro, esse mergulho, você consegue viver de verdade o seu propósito e a sua missão. E aí tudo se torna prazeroso. Eu vejo pessoas que no final do dia elas estão extremamente cansadas. Mas não é cansaço físico só, sabe? É um cansaço emocional, porque elas passaram o dia fazendo aquilo que elas não gostam de fazer. E é muito ruim. Eu, às vezes, estou cansada, né? Porque tive um dia, às vezes, agitado e tudo mais. Mas eu entro aqui nessas lives, de verdade, isso aqui para mim renova as minhas energias. Porque para mim, um dos meus maiores prazeres é compartilhar conhecimento. É poder saber que eu ajudei alguém, que eu posso contribuir um pouquinho com a mudança de alguém que está aí do outro lado, que eu nem conheço às vezes. Mas que eu ouço, né? Quando a Esté entra aqui e fala que ela começou a ver as lives e que isso tem sido bênção para ela, isso me deixa muito feliz, porque eu consigo entender que eu estou cumprindo a minha missão, que eu estou cumprindo o meu propósito de vida. Porque todo mundo nasce com propósito, né? E aí, você só cumpre o seu propósito quando todos os dias você faz algo que te leve a caminhar rumo ao teu propósito. Então, mas para isso você precisa saber quem você é. Porque senão você fica patinando em muitas áreas, né? Muitas áreas da sua vida, como a Charlotte está colocando aí, com certeza. Então amanhã a gente se encontra aqui. Obrigada, Kathleen, muita saudade de você. Obrigada, Jairo, todos vocês. Amanhã a gente se encontra. Eu não sei, pessoal, provavelmente eu vou mudar o horário da live, tá? Durante todo o mês de fevereiro, né? Nós fizemos 28 dias de live, a primeira semana toda. Foram 35 dias de live, fazendo live aqui às 19h37, horário Manaus, e às 20h37, horário Brasília, né? Mas na segunda eu começo o curso Mulher Contemporânea, a turma 6 do curso Mulher Contemporânea, e aí é pela noite, é 100% online, mas é 100% ao vivo. Então, provavelmente, eu vou fazer as lives às 13 horas, horário Brasília, meio-dia, horário Manaus. Então, de repente, você pode almoçar comigo, né? Uma live aqui, a gente almoçando juntos. Mentora, você é minha inspiração. Você também, é um prazer, Dani, ter você na minha mentoria. E obrigada, Lourdes. A Lourdes está matriculada, está inscrita no curso, gente, Mulher Contemporânea.
Obrigada, Lourdes, obrigada mesmo. E pessoal, é isso, tá bom? Toda a nossa proposta aqui no Escolhas é essa. É você escolher ser você. Ser original e não cópia. Ser a pessoa que Deus te fez pra ser, tá bom? Amanhã eu encontro vocês. Amanhã eu vou fazer à noite. E a sexta também, tá? Provavelmente até domingo eu faço a live às 20h37, horário Brasília, 19h37, horário Manaus. Ontem a Dani me mandou no direct, né, Dani? Cadê a live, mentora? Não teve live. Não teve, super indico esse curso. Obrigada, a Kátia, minha aluna da mentoria também. Deixa eu falar aqui algo pra vocês, mas na semana que vem, por causa do curso, é provável que eu mude para 13 horas horário Brasília, 1 horário Manaus. Um beijo, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? E a gente vai conversando sobre essa escolha mais poderosa. Você precisa descobrir o poder de ser você, viu? Beijo, Deus abençoe. Paz, até amanhã, pessoal.